Amém, amadas irmãs. Nós gostaríamos que vocês se sentissem aqui bem à vontade, porque estamos aqui hoje para ouvirmos a palavra do Senhor, aquilo que está no seu coração, para que nós possamos ser mulheres bem-sucedidas. Que o Senhor as abençoe. Amém. Queria dar boas-vindas também para as irmãs que estão nos acompanhando pelo Zoom, que vocês possam ficar conosco até o final da reunião, que vai ser uma reunião maravilhosa. Amém. Irmãs, agora convido vocês para se colocarem de pé, fecharem os seus olhos, para que nós possamos falar com o Senhor, para que Ele possa falar conosco, que o Senhor nos dê ouvidos de eruditos nesta noite. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui nesta noite para ouvirmos o Teu falar. Senhor Jesus, alarga o nosso coração, Senhor, porque nós queremos prosseguir com o Senhor. Convidamos o Senhor para estar aqui conosco nesta noite. Senhor Jesus, abençoa cada uma das irmãs presentes, as irmãs também pelo Zoom, que todas nós possamos ser achadas no Senhor nesta noite. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amadas, vamos prosseguir louvando o nosso amado Senhor. Com o hino Não Posso Só Ouvir. Não
seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Um som. Amém. Agora nós vamos dar início para a mensagem. Então eu quero convidar a nossa irmã Ângela e pedir para as irmãs terem um momento de oração individual. O Senhor abriu o coração de cada uma, também para a irmã que vai ministrar a palavra. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite, porque Tu és o único Deus, o nosso Senhor, o nosso amado. E o nosso coração é de gratidão pela oportunidade de estarmos aqui. Fala a nós, Senhor, aquilo que está no Teu coração. Obrigada, Senhor. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Está ouvindo bem aí atrás? Está legal? Amém. Irmãs, o tema dessa noite, os ídolos do coração, talvez não seja assim um tema muito gostoso, muito florido, né? Para a gente falar, mas é a palavra de Deus e é totalmente necessária a nós. E em oração, o Senhor sempre nos dá o que nós devemos falar. Então, nessa noite, a nossa mensagem, a palavra que o Senhor direcionou a nós, é sobre os ídolos do coração. Eu quero falar para as irmãs que eu fico muito feliz de poder compartilhar da palavra do Senhor, apesar de ser um encargo difícil, mas no Senhor nós somos uma. E o Senhor, Ele quer o nosso coração. Quando a gente tem um coração para servir o Senhor, Ele nos honra. Então, que as palavras que vocês vão ouvir aqui, não pensem que é a palavra da irmã Ângela, não. Recebam no coração como vindas do Senhor. E eu não tenho capacidade de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. E para isso, eu vou convidar vocês para nós lermos juntas alguns versículos. Pedir para o Lucas projetar. João 16, 13a. Esses versículos vão trazer clareza sobre o Espírito, sobre Deus e sobre também como nós devemos agir. Amém?
Só a parte A. Vamos ler todas juntas? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Só até aí, irmãs. Salmo 119, 73. Vamos lá? As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu espírito por terreno plano. E o último versículo, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Esses versículos nos falam que só o Espírito pode nos guiar à verdade. Quem nos fez foi as mãos do Senhor, e nós devemos pedir para Ele nos ensinar a guardar os mandamentos dEle. E nós devemos tomar o jugo do Senhor sobre nós. O Senhor é humilde e manso de coração, e nele nós achamos descanso para as nossas almas. Quando nós falamos de coração, o Senhor nos criou para amá-lo e adorá-lo. O nosso coração foi criado para amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o nosso coração, ele é distraído, para não dizer assim que ele é perverso e enganoso. Ele se apega a muitas outras coisas, pessoas, fatos nessa vida, e traz para o lugar de Deus. Às vezes, sem perceber, nós temos outras coisas ocupando o lugar de Deus. Às vezes, quando a gente fala de idolatria, né, nós, quem temos o Senhor, temos a palavra de Deus, a gente pode pensar, não, estou muito longe dessas coisas, idolatria, meu coração não tem idolatria. Mas às vezes a gente tem uma referência ou um entendimento não tão correto sobre idolatria. Eu quero convidar vocês para nós entrarmos um pouquinho na história do povo de Israel. Voltando ao coração, quando nós trazemos alguma coisa diferente de Deus, de uma maneira muito forte para dentro do nosso coração, ali nós estamos criando os ídolos do coração. E essa história de idolatria, ela é muito antiga. Eu diria que ela é tão antiga quanto a Eva no jardim. Porque a Eva também teve uma questão de orgulho, nós não vamos entrar nessa história. Ela queria saber demais, queria alguma coisa que ocupasse o lugar de Deus no coração dela. Bom, Deus tem um povo. E essa história, ela começa mais ou menos, a história que eu vou contar aqui, rapidamente, tocando em alguns pontos, por volta do ano 2000 a.C., quando Deus chamou Abraão e falou para ele sair da terra dele e ir para uma terra que Deus daria a ele e a toda a sua descendência de uma maneira perpétua, para sempre. E que faria de Abraão uma nação tão populosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. E Abraão, por obediência, saiu da sua terra, Ur dos Caldeus, que era um lugar de pura idolatria. Abraão saiu. Abraão teve um filho. Alguém sabe o nome do filho de Abraão? Isaque. Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Um dia, Jacó, diante de Deus, Deus apareceu para Jacó e mudou o nome dele para Israel. Ah, que nome lindo, hein? E de Israel surgiram as 12 tribos, ou seja, Israel teve 12 filhos. E esse povo, esses filhos nascendo e o povo caminhando, o povo indo para a boa terra. Até que Israel, com seus 12 filhos, toda a sua família, conseguiu entrar na boa terra, que era a terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido para Abraão. Eles chegaram, se estabeleceram,
Só que aí começou um período de fome, houve muita fome nos países ao redor, ali por todo lado, e o povo com medo de passar fome, morrer de fome, foi para o Egito, porque eles sabiam que no Egito tinha comida. A história é muito longa, né? Eu creio que as irmãs conhecem. Como José, que era filho de Israel, era governador do Egito, então quando a família de Israel chegou, eles ocuparam uma terra boa. Cada um se assentou, as 12 tribos, começaram a cuidar ali da sua parte, produzir, reproduzir, e com isso foi ficando numeroso o povo, e o tempo foi passando, 400 anos se passaram. E ali a vida estava tão boa que o povo foi até esquecendo de Deus. Só que um dia o faraó observou aquele povo e falou assim: nossa, esse povo é muito forte, muito numeroso. Se surgir uma guerra, alguma coisa que eles se voltarem contra nós, nós estamos perdidos. O que o faraó fez? Fez do povo de Israel escravo. E aí começou a subjugar o povo. E aí começou a ficar difícil, e o povo trabalhando muito, e muita dificuldade. Aí de repente, o povo se lembrou de Deus. Eita, nossos pais, Abraão, Isaque, Jacó, Israel, tem um Deus que prometeu uma boa terra. Vamos orar a esse Deus para nos levar de volta para essa boa terra, porque nós vamos morrer de tanto trabalhar aqui no Egito. Enfim, Deus tirou o povo do Egito, mas foi fácil? Não. Faraó queria deixar o povo embora? Não. Deus usou de 10 pragas sobre o povo do Egito, e mesmo assim Faraó não deixava o povo embora, ele sempre endurecia o coração. E Deus vendo todas aquelas pragas, tudo aquilo acontecendo, até que um dia Faraó deixou o povo embora. E nisso o povo saiu para a boa terra, certo? Só que quando o povo foi embora, Faraó se arrependeu. Não, eu vou atrás do povo, eu quero o povo de volta. Nesse momento o povo de Israel estava ali na beiradinha do Mar Vermelho. E aí Faraó vindo atrás do povo, e o povo ali na frente do mar. E agora, será que Deus tirou a gente daquela terra para morrer aqui? Aí Deus falou para Moisés: toca na beirada do mar. E as águas se abriram. E a Bíblia fala que o povo atravessou o mar sem molhar o calçado. Olha, que milagre, o povo vendo e vivendo tudo isso. E aí Faraó veio atrás. Quando o povo atravessou, Moisés tocou de novo no mar, e todos aquela cavalaria, aquele exército de Faraó morreram ali. E o povo continuou caminhando pelo deserto. Eles estavam indo para a boa terra. Deus fazia tanto milagre no meio deles que durante 40 anos, a Bíblia fala que a roupa não se desgastou, o calçado não se desgastou andando no deserto. E eles não passaram fome. Deus mandava um alimento do céu, mandava água da rocha. Durante o dia, Deus era uma coluna de nuvem para trazer refresco para o povo. À noite era uma coluna de fogo para dar direção para o povo. E o povo caminhando. Certo dia, Moisés subiu no Monte Sinai para ter comunhão com Deus, falar com Deus. E aí, Moisés demorando dias, o povo começou a ficar preocupado. Moisés morreu, e agora? Quem vai nos tirar desse deserto? Aí surgiu uma ideia genial, né? O que eles fizeram? Bezerro de ouro. Vamos sacrificar para o bezerro, vamos adorar esse bezerro de ouro, que ele vai nos levar adiante. Um povo que tinha visto todos os milagres de Deus. Naquele momento, irmãs, a palavra fala que Deus, nós podemos falar até que se irou contra o povo, porque ele queria destruir aquele povo. Moisés intercedeu e Deus não destruiu o povo. E o povo continuou andando, até chegar na boa terra. Chegaram, tomaram posse da boa terra. Só que aquela boa terra ela já estava sendo habitada por muitos outros povos. E cada povo tinha a sua cultura, seus ídolos, seus costumes. Quando o povo de Deus, o povo de Israel chegou ali, eles tiveram que lutar para conseguir habitar naquela terra que foi dada a Deus, foi dada por Deus a eles.
E eles lutaram e se estabeleceram no meio daquele povo. Muitos foram extintos, eliminados, mas muitos povos permaneceram ali, com seus costumes, com seus ídolos, com o seu jeito, suas maneiras de viver. E o povo de Deus começou a se envolver com aquele povo que habitava ali ao redor. Nessa época foi uma época de muita guerra, muita morte, e o envolvimento do povo de Deus com aqueles povos trouxe também uma consequência muito grande. Nessa época, nós já estamos por volta do ano 1030 a.C., quando o povo quis um rei. Antes tinha juízes e depois veio um rei. Saul foi o primeiro rei de Israel. Era um homem bom, mas ele desobedeceu à vontade, às ordens de Deus. O segundo rei foi Davi. Davi é a única pessoa na Bíblia que Deus fala: achei alguém segundo o meu coração. Davi era guerreiro. Ele conquistou muitas terras, muitas cidades, muita riqueza para o reino. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E toda essa riqueza que Davi conquistou, ele deixou para o terceiro rei, que foi seu filho, Salomão, construir o templo de Deus. Na época de Salomão, teve muita paz no reinado de Israel. Só que Salomão, ele pecou contra Deus. Ele começou a adorar deuses pagãos, outros deuses além do Deus verdadeiro, do único Deus. Salomão ele construiu lugares de adoração para o deus Quemos de Moabe e Moloque, o deus de Amon. Quando construiu esses lugares de adoração, ele levou o povo a pecar, porque eram lugares, as pessoas também podiam adorar ali. E levou o povo a pecar diante de Deus. Israel e Judá teve ao todo 39 reis. A maioria deles tinha um coração que desagradava o coração de Deus. Mas mesmo assim Deus não desistia do seu povo, porque volta e meia tinha alguém que tinha um coração para agradar o coração de Deus. Nessa época, o povo de Israel tinha se envolvido tanto com aquela cultura da região, que eles chegavam a sacrificar as suas crianças aos deuses pagãos, esperando ter uma boa colheita, esperando assim serem livres, libertos dos inimigos. E com isso eles se esqueceram outra vez de que tinha um Deus todo-poderoso sobre eles, o Deus verdadeiro. Nessa época também o templo que Salomão construiu para Deus já estava, não em ruínas, mas estava totalmente assim, vamos dizer, danificado. Nessa época nós já estamos por volta do ano 600 a.C., quando surge um rei justo. Esse rei ele estava em Judá. Esse rei se chamava Josias. E ele, mesmo não conhecendo a palavra de Deus, a lei de Moisés que existia ali com eles, ele adorava a Deus. Ele quis reconstruir o templo. E nessa de reformar, reconstruir o templo, encontraram o livro da lei, perdido. Imagino que todo empoeirado ali, né? E quando encontraram, foram mostrar para Josias. Josias ficou tão... A palavra fala que ele sentiu aversão à pessoa dele e ao povo, de ver a condição pecaminosa que todos viviam, idolatrando tantos ídolos, tantas coisas que não era Deus. E aí Josias rasgou as suas vestes e foi falar com o sacerdote, para que o sacerdote fosse falar com Deus. Eu vou pedir para o Lucas projetar 1 Reis 22, 13. Não sei se a minha versão está diferente. Ide e consultai o Senhor por mim. É 2 Reis 22, 13. Amém.
Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Naquele dia, Josias teve um encontro com o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. E pelo Espírito Santo, a vida de Josias foi mudada e a nação que Josias governava também foi mudada. E esse mesmo Espírito, cheio de poder, ele habita em nós. E assim como ele mudou a vida de Josias e daquela nação, ele pode mudar também a nossa vida, pode mudar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Basta nós darmos uma oportunidade para o Senhor. Naquela época, o livro da lei estava perdido. Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra nas nossas mãos, tão acessível. A gente vê que todas as vezes que o povo de Deus se perdia da presença de Deus, acontecia algo totalmente assim, terrível. E aí o povo se lembrava e se voltava a Deus. Amadas irmãs, isso me dá muito temor, que meu coração nunca possa se esquecer do Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. E aí você vai falar assim, mas aquelas pessoas naquela época adoravam um tipo de ídolo, feito ali, umas imagens, algumas coisas, né? Essa era a idolatria. Construíram bezerro, fizeram postes, ídolos para adoração no meio deles. Nós não temos problema com essas questões. Mas sabe onde começa a idolatria? Onde surge ali? Não é lá naquela imagem, figura. É aqui na nossa mente. Nos nossos pensamentos, na nossa imaginação, nas nossas crenças, nas nossas fantasias. E eu diria que até, irmãs, culturalmente, nós somos influenciadas. E às vezes nós nem percebemos. Pensa, o povo se corrompeu por causa da cultura dos outros povos. Apesar de não sermos desse mundo, nós estamos nesse mundo. E a todo tempo tem alguma influência. E outra coisa, esse povo que viu tantos milagres, se corrompeu muitas vezes. Nós que às vezes ficamos um pouco distante, ou conhecemos Deus assim, não vou dizer de uma maneira superficial, mas pensa, se a gente vê algo físico, nós somos muito visuais, né? A gente vai ficar, meu Deus, eu vi isso, então não tem como não crer. Nós estamos e somos suscetíveis a ter ídolos no coração. E assim, até já comentei, mas lendo o Antigo Testamento, eu fico assim muito maravilhada de ver, Deus escolheu aquele povo e nunca desistiu dele, porque sempre encontrava alguém que tinha um coração que adorava a Deus, que amava, que buscava, e aí Deus encontrava caminho para prosseguir com o seu plano. E é assim até hoje. Às vezes a gente se sente um pouco sozinha, buscando o Senhor. Às vezes você olha e se fala, mas ao redor de mim, os que estão ao meu redor, não estão comigo nesse caminho. Irmã, seja fiel ao Senhor. Ele encontra caminho em você para alcançar aqueles que estão ao seu redor. Pensa, através de Josias, salvou uma nação. Isso é muito poderoso. O Senhor não desiste de nós. Bom, nós vimos um pouco da história, um pouco do início dos ídolos. Agora nós vamos entrar um pouquinho nos aspectos práticos da idolatria. E nós vamos dividir em 3 partes. O que é a idolatria e o que são os ídolos. Como reconhecer se eu tenho ídolos no meu coração. E como me livrar desses ídolos, certo? A idolatria, ela é uma prática que se opõe à adoração a Deus. E ela está totalmente vinculada a orgulho, egocentrismo, ganância, gula e amor às posses. E essas coisas nos levam a adorar outras coisas senão Deus e colocá-las acima de Deus em nossas vidas. E o que são os ídolos? Os ídolos, eles são imagens, figuras ou objetos de grande valor para
valor, respeito, admiração. E esses ídolos podem ser pessoas, nosso trabalho, nossa família, time de futebol, partido político, dinheiro, enfim, muitas coisas. E agora, como saber se nós temos ídolos no nosso coração? Vamos ler Jeremias 2, 23. E eu convido vocês para lerem comigo esse versículo. Leia assim, com o Espírito, pedindo o Espírito de revelação ao Senhor. Vamos lá? Jeremias 2:13. Amém? Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Deus é a nossa fonte de vida, a nossa fonte de satisfação, de alegria. Toda vez que Jesus deixa de ser o foco na nossa vida, é porque nós temos ídolos no nosso coração. O nosso coração, ele foi criado para amar a Deus em primeiro lugar, para adorar somente a Deus. Para isso que o nosso coração foi criado. Mas como eu já falei, nós nos apegamos a muitas coisas e às vezes nós criamos ídolos na nossa mente, deuses na nossa imaginação. Por exemplo, às vezes a gente pode olhar assim para o nosso marido e pensar: você tem que me fazer feliz, a minha felicidade está em você. Nós estamos criando um ídolo, irmãs. Às vezes nós olhamos para nós e falamos: não, mas eu dou conta de tudo, não preciso da ajuda de ninguém não. Eu resolvo, eu sei. Nós também estamos criando um ídolo. Nós podemos ser nossos próprios ídolos. Por isso nós precisamos de sabedoria que vem do Senhor. A gente percebe que ídolo parece que é aquilo que vem satisfazer a nossa felicidade, nos dá completude em alguma coisa, né? Então agora, eu quero perguntar para você, para refletir. O que mais te traz felicidade, além de Deus? Ou você pode colocar Deus nesse páreo aí. Irmãs, tenham coragem para buscar a verdade no fundo do coração e humildade para trazer essa verdade. É só você e Deus aí. É só para nos ajudar. O que mais te faz feliz? O que você gasta mais tempo buscando? O que mais você deseja? O que mais você procura? Vai pensando aí. Vou fazer umas perguntinhas aqui para nos ajudar a pensar. Será que o que eu mais busco é a aprovação dos outros? Será que é um trabalho bem remunerado? Reconhecimento dos outros? Será que o que eu mais busco assim é ter uma boa aparência, boas roupas, estar sempre bem? Será que o que eu busco é uma boa comida? Só isso? Quanto tempo eu consigo ficar longe do meu telefone celular hoje em dia? Se eu passo muita parte do meu tempo envolvida com essas coisas, isso também é um sinal de que nós temos ídolos no nosso coração. Amadas irmãs, é claro que nós precisamos ter bons relacionamentos. Nós precisamos ser boas profissionais, boas donas de casa, cuidar daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Precisamos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, cuidar da nossa saúde para servir ao Senhor. E não tem nenhum problema em gostar de uma comida boa, que eu amo uma comida boa. O problema é se nós focamos nessas coisas, e se isso vira a nossa vida, e a gente não tem tempo para mais nada a não ser isso. É só isso. Eu bato naquela tecla sem perceber, porque aquilo que a gente faz muito todo dia, a gente acaba ficando bom naquilo, né? Seja bom ou seja ruim. Essa palavra, ela nos expõe, ela me expõe, como está o meu coração. E aí, esse Deus que nos deu todas as coisas, que é sobre nós, que é poderoso, será que Ele não é
capaz? Será que Ele não é poderoso para ser suficiente na nossa vida? Se nós não entendemos que Deus é suficiente para nós, talvez seja porque nós não conhecemos verdadeiramente quem é Deus, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia. Quem recebeu um coraçãozinho aí quando chegou aqui? Todas receberam? Então nós vamos fazer uma pequena dinâmica agora. Quem precisa de um lápis ou uma caneta? As irmãs vão distribuir ali. Eu sei que não são muitos, mas a gente vai se organizar aí. Irmãs, com base em tudo isso que vocês ouviram agora, só tem um detalhe. O coração é bem pequenininho, né? É para caber pouca coisa nele, irmãs. Porque é igual bolsa de mulher. Quando a gente arruma uma bolsa grande, a gente estoca até papel lá dentro, né? Então o coraçãozinho está aí, pequenininho. Eu vou pedir para você que você medite em 3 coisas. Que são as coisas que você mais ama, que você mais gosta, que você mais deseja. Que você escreva aí nesse coração. Se você não conseguir uma caneta, pense em 3 coisas que mais ocupa o seu coração, que mais ocupa o seu tempo, que mais você ama, que mais você gosta. Irmã, é você e Deus. Isso não é para te expor para ninguém. Isso é para trazer a realidade do nosso coração. Porque quando nós abrimos o nosso coração, o Senhor tem oportunidade. Ele encontra caminho em nós. E Ele pode mudar aquilo que não está de acordo com a vontade dEle. Já pensou aí, irmãs? Já escreveu? Agora você vai ter 1 minuto para orar e para colocar essas coisas diante do Senhor. Pedindo ao Senhor que renove o seu coração, que preencha o seu coração com a vida dEle e que tire tudo aquilo que está ocupando o espaço que é de Deus na sua vida. Nós temos que amar nossa família, amar a nossa vida que foi dada por Deus, amar os irmãos, amar a igreja, amar o nosso próximo. Mas nós temos que amar a Deus sobre todas essas coisas. Ore ao Senhor, entrega o seu coração ao Senhor. Amém? Amém. Senhor Jesus. Agora você vai, simbolicamente, você vai pegar esse coraçãozinho, você vai amassar ou você vai rasgar. Por quê? Você pediu a Deus que Ele ocupasse o primeiro lugar no seu coração. E é isso que Ele deseja, ocupar o primeiro lugar no seu coração. E isso é tão forte e tão poderoso. O Senhor, enquanto eu preparava a palavra, o Senhor me deu uma experiência. Não foi uma experiência, o Senhor falou algo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Quando nós amamos, por exemplo, se eu amar mais uma pessoa, amar mais a minha família, amar mais o meu trabalho, se eu amar alguma coisa de uma maneira assim explosiva, nós temos que saber que as pessoas são imperfeitas. E talvez um dia, seja meu marido, seja minhas filhas, seja minha netinha, que é a coisa que eu mais amo nessa vida de fofura, seja meus pais, seja meus irmãos de sangue, seja o irmão da igreja que está do seu lado. Se você ama mais do que Deus e coloca suas expectativas ali, um dia esse irmão ou essa pessoa pode magoar, pode ferir, pode trair você. E se você ama essa pessoa mais do que tudo, talvez naquele momento o seu mundo desabe e você não saiba o que fazer, fique sem rumo e viva o resto da sua vida sem rumo. Mas quando você ama a Deus sobre
antes de amar o seu marido, se você ama a Deus antes de amar os seus filhos, antes de amar a sua família, antes de amar o seu trabalho, antes de amar até mesmo os irmãos que nós convivemos, quando surge alguma situação, você vai a Deus primeiro. E é Ele que vai prover o poder para você mudar o rumo daquela situação, para você perdoar se for necessário e para você seguir a sua vida. Eu te garanto que a dor não vai ser um milésimo menor, mas a resolução daquele problema, o finalizar daquele problema vai ser totalmente diferente. Porque você não resolveu baseado no seu amor por aquela pessoa. Você resolveu baseado no amor de Deus, que está ali, que ocupa o primeiro lugar na sua vida. E isso faz uma diferença na nossa vida, irmãs. E é por isso que nós temos que amar a Deus. Porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou amar meu marido com o amor que Deus deseja que eu amo. E eu vou amar as pessoas ao meu redor. E eu vou amar ao meu próximo. Não é com o meu amor, que é egoísta, que não sabe perdoar, que se ofende facilmente, mas é com o amor de Deus. Amém? Essa questão de idolatria, ela é tão profunda, que sabia que nós podemos fazer de Jesus o nosso ídolo? Quando nós olhamos para Jesus e pensamos assim naquele Deus muito bonzinho, que faz tudo do jeito que a gente gosta ali, né? Nós estamos fazendo de Jesus um ídolo. Ou quando nós pensamos que Deus é um senhorzinho, um vovozinho, tipo um Papai Noel que dá doce para as crianças boazinhas e um pedaço de carvão para as crianças mal criadas, nós estamos fazendo de Deus um ídolo. Ou ainda quando nós imaginamos Deus como um capataz, aquela pessoa autoritária, cheia de regras, que tem prazer em nos castigar, nós também estamos fazendo de Deus um ídolo. Por isso que nós precisamos conhecer quem é Deus de verdade. E aí aqui tem algumas, na Bíblia, só a Bíblia pode nos revelar quem é esse Deus de verdade. Aqui tem algumas qualificações, eu não vou ler os versículos por causa do tempo que já está adiantado, mas eu vou trazer algumas colocações do caráter e de quem é Deus. Deus se revela como o único Deus, infinitamente perfeito e puro, invisível, incorpóreo, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sábio, santo, livre, que faz tudo segundo a sua vontade e para a sua glória. Ele é amoroso, ele é gracioso, ele é misericordioso. Esse Deus, ele é longânimo, cheio de bondade e de verdade. Ele perdoa a iniquidade e recompensa quem o busca diligentemente. Esse Deus é justo. Esse Deus, ele é justo. Bom, se nós adoramos um Deus diferente a esse, nós não estamos adorando o Deus da Bíblia. Nós estamos adorando um Deus que nós talvez criamos na nossa imaginação, ou que aprendemos com nossos pais, ou um Deus que nós ouvimos, conforme eu falei, talvez conforme as nossas tradições, nossos costumes. Por isso, irmãs, que nós precisamos da Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos ter um encontro com esse Deus da Bíblia, esse Deus todo-poderoso. E agora, em 2 minutos, para fechar, como nós podemos nos livrar da idolatria? Eu acho que a resposta, ela é muito evidente. Amando a Deus sobre todas as coisas. Deixando que Deus ocupe o lugar dele no nosso coração. Mateus 6:33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui diz todas, todas. Mas em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós temos um viver de oração, quando nós louvamos ao Senhor, quando nós trazemos à memória aquele versículo que a gente ouviu na palavra e que nos
ganhou, nos trouxe vida. Irmãos, durante o dia a gente pode estar fazendo as nossas coisas no dia a dia e cantando, e louvando, e orando. Talvez nesse momento tenha alguém orando: Senhor, se revela ao meu coração. A gente não precisa de um momento. É claro que é maravilhoso tirar um tempo, um momento específico para o Senhor, mas a todo tempo a gente pode adorar esse Deus. Se essa palavra confrontou o seu coração, irmã, seja fiel e obediente. O Senhor deseja que o nosso coração o ame e o adore acima de todas as coisas. E no início nós falamos daquele Espírito, né? Que convence de todas as coisas. Esse Espírito que está dentro de você, é Ele que também te capacita a mudar o seu coração, a trazer Deus para ocupar o lugar de primazia, a amar e adorar somente a Deus. Eu vou convidar você para ficar de pé e para orar comigo. Senhor Jesus, nosso coração é Teu, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor falou conosco essa noite. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. Nós queremos dizer sim para o Senhor todos os dias da nossa vida e não para os ídolos do coração. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir. O Espírito de Deus está em nós e é essa força que nós desejamos e precisamos para vencer todo o mal desse mundo. Senhor, é Teu o nosso coração e nós queremos Te adorar, Te louvar, dizendo que só Tu és o Senhor. Sim para o nosso Deus e não para os ídolos. Amadas, vamos louvar ao Senhor. Pecamos, Senhor, o nosso coração está tão longe. Estes nossos ídolos nos fizeram cegos como eles são. Faz de novo o povo saber que além de Ti não há mais nenhum Deus. Quem mais poderia dizer aquilo que vai acontecer no futuro? Quem mais poderia fazer aquilo que se fez desde os tempos antigos? O Senhor e não os ídolos. O Senhor e não os ídolos. Quem mais poderia dizer aquilo que vai acontecer no futuro? Quem mais poderia fazer aquilo que se fez desde os tempos antigos? O Senhor e não os ídolos. O Senhor e não os ídolos. Escutem a palavra do Senhor. Que injustiça os seus pais acharam em mim, para que se afastassem assim, seguindo ídolos sem valor e tornando-se como eles. Ninguém perguntou por mim. Os sacerdotes não disseram aonde está o Senhor. Nem os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal. E o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito nenhum. E cometeu 2 males. A mim me abandonaram fonte de águas vivas e cavaram cisternas rachadas. Ó geração, considere a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para vocês? Então por que vocês dizem somos livres para fazer o que quisermos? Mas reconhece agora que você transgrediu contra o Senhor e se prostituiu com estranhos e não deu ouvidos à minha voz. Volte para mim, meu povo, volte, filhos, voltem e eu os levarei para Sião. Derruba os amores rivais,
semeia. Eu sei que o Senhor se lembra dos dias do primeiro amor da sua igreja. Eu sei que está chamando a sua amada de novo. Quem mais poderia dizer aquilo que vai acontecer no futuro? Quem mais poderia fazer aquilo que se fez desde os tempos antigos? O Senhor e não os ídolos. Só o Senhor e não os ídolos. Não os ídolos, o Senhor. Não os ídolos, o Senhor. Não os ídolos, o Senhor. Não os ídolos, só o Senhor e não os ídolos. O Senhor e não os ídolos. O Senhor, não os ídolos, o Senhor. Não os ídolos, o Senhor. Não os ídolos, o Senhor. Não os ídolos, só o Senhor e não os ídolos. O Senhor e não os ídolos. Eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm mãos e não apalpam, têm pés e não caminham. Só o Senhor é Deus, não os ídolos. O Senhor e não os ídolos. Quem mais poderia dizer aquilo que vai acontecer no futuro? Quem mais poderia fazer aquilo que se fez desde os tempos antigos? O Senhor e não os ídolos. Só o Senhor e não os ídolos. Quem mais poderia dizer aquilo que vai acontecer no futuro? Quem mais poderia fazer aquilo que se fez desde os tempos antigos? O Senhor e não os ídolos. Só o Senhor e não os ídolos. Amém, amadas irmãs, como nós vimos essa noite, né? Só o Senhor e não os ídolos, né? Vamos pedir isso para o Senhor, irmãs, lavar o nosso coração, que venha, que nós tenhamos só Deus, só o Senhor nos dando a direção, dependendo só dele, só Ele pode nos satisfazer. E agora, irmãs, nós temos aqui 10 minutinhos para que as irmãs possam compartilhar essa mensagem que o Senhor tanto nos alertou, né? Para que nós possamos tão somente só amá-lo, né? Amém. Será que... Irmãs, somente Deus merece o nosso melhor amor e o nosso primeiro amor, né? Porque nós vimos quais são algumas virtudes de Deus, né? O porquê que não podemos substituí-lo por nada e nem por ninguém, né? Porque só Ele merece o nosso total amor, todo o nosso coração. E o Senhor Jesus, o Senhor Deus, nunca irá nos decepcionar. Se nós colocamos algo ou alguém no trono do nosso coração, certamente teremos muitos desapontamentos, muitas decepções.
quando os meus filhos saíram de casa, os meus 2 filhos saíram juntos no mesmo mês, quando eles chegaram à idade, né? A minha filha, especialmente, eu senti muito a saída dela da nossa casa. E eu entrei em depressão. Eu saía na rua, ficava pensando na minha filha, meu filho também, que eu amo muito, eu senti falta, mas especialmente a minha filha, né? E aquilo foi tomando meu coração, a ausência dela. Eu não podia entrar no quarto dela. Eu acho que alguém já conhece essa cena, né? Não podia entrar no quarto dela, que eu já começava a chorar e fiquei aquela... Não saía do meu coração, assim, a ausência dela. Eu perdi a alegria, né? O desfrute do Senhor. Então, um belo dia lá no meu banheiro, assim, eu lembro direitinho. Uma voz no meu interior, graças a Deus por esta voz, né, do Espírito Santo, disse assim: quem é, Eliane, quem é a sua alegria? Sou eu ou é sua filha? Irmãs, eu dei um grito, eu estava sozinha, eu falei: tu és a minha alegria, Senhor. Eu fiz uma declaração, sabe? Mesmo que eu não sentisse, mas eu já respondi de imediato para o Senhor, e respondi em voz alta. Falei: Senhor Jesus, tu és a minha alegria. Irmãs, foi assim, instantâneo. Aquela tristeza, aquela angústia, aquela depressão saiu naquele momento. E sem eu perceber, né, assim, aí eu entrei no quarto dela, assim, não senti nada, né? E ela ficou muito tempo fora. Eu não senti mais tristeza por causa da ausência dos meus filhos, porque eu declarei, e realmente, né, o Senhor é que merece todo o nosso amor, porque tudo que nós nos apegamos aqui na terra irá acabar, não é mesmo? Terá fim, né? Inclusive pessoas, sucesso no nosso trabalho. Mas se Deus for tudo para nós, quando nós perdemos algo, nós ainda continuamos com o tudo. Amém. Amém, aleluia. Eu acho que a idolatria, ela é uma batalha para Deus, né? Que ela, como a irmã compartilhou, a origem dela está lá em Eva, né? Então ela é maior do que a gente pode compartilhar aqui ou pensar, né? E eu estava aqui pensando sentada, um encargo de compartilhar, porque eu acho que a idolatria, ela nasce do medo da perda. Quando nós temos medo de perder algo, nós nos apegamos àquilo, né? Que seja os nossos filhos, que seja nossos maridos com alguma doença. Eu falo por mim, que eu já vivi muito isso e ainda luto contra isso, né? O medo da perda. E aí a gente se apega. E quando a gente olha para esse Senhor, que nos ama com esse amor eterno e que nos conhece, e a gente lança sobre Ele esses medos, né? Ou talvez a nossa incapacidade, seja qual a fonte, né, dessa idolatria, o que a gente precisa é lançar sobre o Senhor. E essa semana eu estava desfrutando muito de Isaías 43, onde o Senhor fala que Ele nos redimiu, Ele nos conhece e Ele nos chama pelo nome. Então, essa intimidade com Deus, ela precisa ser real para nós, todos os dias. E a gente só vai ter a realidade aqui, buscando a palavra, tendo comunhão com o Senhor, confessando para Ele as nossas fraquezas, nossos medos, nossas incapacidades, e o Senhor é fiel e soberano sobre todas as coisas. Amém?
Eu ganhei naquela parte que a irmã falou que algumas pessoas faz assim, Deus elas acham que Deus vai resolver assim todos os problemas dela. Tudo que ela pedir, Deus vai cumprir, né, coisa. Mas eu aprendi que não, nem todos o que você vai pedir, ele vai, porque ele sabe o que é melhor para você e o que é não. Às vezes você pede alguma coisa e não acontece. Eu mesmo, eu oro e algumas vezes não acontece. Um tempo eu falo, não é. Então, se nem todas as coisas vão acontecer assim. Ele vai, porque às vezes o nosso coração tem aquele desejo, mas o Senhor sabe, não, aquele lá não está errado, melhor. E ele vai realizando as coisas que ele acha que é boa para a pessoa. Mais uma irmã? Eu tive agora coragem para falar. A gente quer falar, mas esperar um pouquinho, né? Depois passa a oportunidade. Eu sou uma mãe que eu sou apaixonada pelos meus filhos. Tive 5 filhos. Um morreu, ficou 4. 3 meninos e uma menina. E toda a vida eu fiquei apegado a eles. Demoraram para casar. Mas quando começou o casamento deles, eu comecei a ficar doente. Meu Deus, vai embora. Eu comecei a sentir o vazio. Eu já ouvi falar que fala a síndrome do ninho vazio, né? Eu comecei a sofrer. Aí no dia do casamento do primeiro filho, eu comecei a ficar triste. Meu filho, mãe, por que você está assim? Meu filho, porque muda muito. A gente acostuma. Foi embora. Ai, eu vou ficar triste. Não vou ficar triste. Dentro de mim falou, não, você não vai ficar triste. Não vou ficar triste. O segundo, que é o mais velho, tão apegado. Eu todo dia tomava cafezinho junto, depois ia trabalhar. Aí casou, eu pensei assim, não vou mais tomar café. Dentro de mim falou assim, que? Você vai tomar café assim? Você vai fazer o seu café e você vai tomar. Ah, tá bom, vou tomar meu café. Não parei de tomar meu café. O último, que é o mais velho, o mais novo, também muito apegado. Ah, fiquei tão triste. Tá bom, vai embora. O Senhor não vai deixar eu triste. E os 3 foram. E hoje, pela graça de Deus, esse filho mais velho, que eu mais sentia falta dele, quase, só no sábado, mas antes dele ir para o trabalho, ele passa lá. Mãe, tem pão? Não, meu filho, tem não. Então vou levar o pão. Estou fazendo meu café. Vem, meu filho. Aí ele vem. Aí ele toma um cafezinho e vai, antes de ir embora, pera lá, você não vai embora agora não, vou te dar uma palavra, se come pão físico, e eu vou te dar o pão espiritual. E aí a gente lê a Bíblia e ora, e aí depois ele vai embora abençoado. Então, o que eu mais pensava que ia sofrer, mais está perto de mim. A irmã conhece, aquela irmã conhece meus filhos. Então, o Senhor não me deixou sofrer, nem entrar em depressão. Então, glória a Deus, né? Eu tinha como se fosse Deus no meu coração. Então eu penso assim, o Senhor tirou isso de mim. E eu amo eles da mesma forma, né? Cuido deles, nem porque casou, vai ficar diferente. Aí que a gente se apega em oração e cuidando, né? Então, essa palavra, em nome de Jesus. Amém, louvado seja o Senhor. Irmã Clarice?
Louvado seja o nome do Senhor, né? Esse amado é maravilhoso. Eu perdi meu marido, fez 1 ano, 7 de janeiro. Ele falou para mim assim, a gente tinha nossas advertências, sabe? Mas a gente se amava. Aí ele falou assim, nossa, eu sou tudo para você, mas brigava demais, mas demais mesmo. Falei, não, você é meu marido, mas é na carne e tem que ser no espírito, porque só o espírito que faz a obra de Deus. E eu amo a palavra de Deus e amo a Deus em primeiro lugar. Então ele é o meu marido, está escrito na palavra dele. E nós temos o noivo e nós estamos preparada a noiva do Senhor. Então, quando eu ganhei aquele coração, eu pensei assim, nossa, que Deus maravilhoso. Aí, quando a irmã falou, eu falei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E a palavra de Deus. Aí eu mostrei para minha amada ali, a minha amada, a mesma coisa como eu. Então, a gente tem que ser um só coração. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãs, nós temos um momento agora muito especial, né? Aquele momento do sorteio da oração. Nós vimos, irmãs, como nós amamos o Senhor em primeiro lugar, nós amamos também os seus negócios, né, que são os irmãos. Então, eu gostaria de convidar aqui a irmã Dilma e as irmãs para estarem aqui. Amém, amada igreja, tudo bom? Nós vamos distribuir agora aqueles papeizinhos que vocês colocaram lá na frente com o nome e o telefone de vocês. Eles vão ser distribuídos aleatoriamente, né? Na última reunião, as irmãs que estiveram já participaram, né? São as irmãs companheiras de oração. Então, cada uma vai ter o nome e o telefone de uma outra irmã e vocês vão estar sempre em oração durante esse próximo mês, até a próxima reunião. Vão ter o telefone para entrar em contato. Se tiver alguma necessidade de oração ou se quiser somente conversar um pouquinho com a irmã, né? Poder tratar de qualquer assunto, a irmã vai estar sempre disponível para receber vocês. Amém? Porque dele, por
Irmãs, prosseguindo aqui, nós queremos dar um aviso muito importante. Guarde uma data muito especial. Em agosto, nós teremos a nossa conferência aqui em Uberaba, de todo o Triângulo Mineiro, e outras irmãs também de todo o país, né? Estaremos juntas aqui, né, desfrutando mais do Senhor. E nós gostaríamos aqui de convidar a irmã Maísa. Amém, amadas. Vamos ter nossa conferência, amém? Só que para a gente ter uma conferência, receber vocês muito bem, receber todas as irmãs com muito carinho, né? Nós temos alguns gastos. E a gente tem que fazer um caixa para isso. Daí nós resolvemos fazer uma lojinha virtual. Como vai funcionar essa lojinha? Nós queremos que vocês ofertem para nós produtos novos. Você ganhou um creme repetido, você tem uma roupa lá no seu armário que está com etiqueta, alguma coisa, uma bijuteria que você não usou, entendeu? Traga para nós. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um grupo de WhatsApp, e se vocês autorizarem, nós vamos incluir vocês nesse grupo do WhatsApp, e vocês vão comprar, entendeu? Vocês vão doar e vocês vão comprar, olha que benção, né? Então, assim, vocês podem trazer, a gente vai deixar uma caixa ali, ó, tá ali a caixinha azul bonita que a Nilza fez para nós. Não precisa identificar, não precisa nada, pode botar lá, tá? Aí, quando a gente já for montar essa lojinha, a gente vai comunicando vocês através dos grupos da igreja, tá bom? E, sim, o mais rápido possível que vocês puderem trazer, tipo assim, até o dia 20, que a gente já começa a rodar aí a lojinha. Aí, depois do dia 20, vocês podem continuar trazendo também, tá bom? As irmãs que trabalham com artesanato, né, as prendadas aí, as irmãs abençoadas, podem trazer também, né, um crochê que você faz, uma costura, qualquer coisa, né, que a gente vai vender lá na lojinha. Amém? Obrigada. Amém, amadas, né? Infelizmente, irmãs, chegou o momento, né, de nós estarmos finalizando aqui. E nós queremos agradecer, em primeiro lugar, o nosso Senhor Jesus, que foi o nosso convidado especial dessa noite. E agradecemos a todas as irmãs, né, que cooperaram, que trabalharam, que oraram, que vieram, né? Que o Senhor as abençoe, irmãs, né? Vamos sair daqui hoje, né, assim, bem animadas, amando só o nosso amado Senhor, né? E também orando umas pelas outras, né, irmãs? Vamos ser fiéis a esse encargo. Amém. Agradecer também a presença das irmãs do Zoom. A presença de vocês é muito importante para nós. E para finalizar, vamos todas ficar de pé e convido a irmã Dilma para fazer a oração final. E após a oração final, nós vamos tirar nossa foto. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Agora nós vamos curvar a nossa cabeça, meditar na mensagem, né? E vamos agradecer por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por cada convidada que o Senhor a trouxe, Senhor. Foi o Senhor que trouxe cada uma aqui. Ó, Senhor, porque o Senhor anelava falar aos nossos corações. Se o Senhor tem ciúme de nós, que o Senhor quer que somente nós venhamos adorar o Senhor, o Criador que fez os céus e a terra e que nos fez com tanto amor. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, ó, por esse momento. Senhor Jesus, por tudo que foi falado aqui, pelos louvores, pela adoração. Nós queremos nos prostrar diante de ti todos os dias, porque tu és digno, Senhor, de toda adoração. Muito obrigada, Senhor. Que cada irmã, Senhor, cada visitante, Senhor, todas as suas filhas que o Senhor trouxe aqui, possa, Senhor,
estar alegre, sair daqui muito alegre, muito feliz, com seus corações, Senhor, sem nenhuma dúvida. Nós te amamos, permanece conosco. Ó Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos. Em teu nome santo oramos e te agradecemos. Ó Senhor Jesus. Amadas, vão dizer comigo assim: ó Senhor Jesus. Amém. Amém, amadas.